falar, conforme anunciamos no início do programa, com Tarzan Leão, ele que é escritor, também professor, tanto da FINON quanto da COEPAR, e que no dia 17 de outubro último conquistou alguns prêmios. Os nossos telespectadores vão ter a oportunidade de ver aqui do lado, né, na mesa. A gente pede aí até o Iarter para destacar esses prêmios, que nós iremos falar a respeito deles daqui a pouquinho. Mas antes disso, Tarzan, como é que começou a sua carreira de escritor, rapaz? Olha, a carreira de escritor começou primeiro como a carreira de leitor, né? Minha paixão pela literatura de cordel. Eu aprendi a ler praticamente lendo versos de cordel. Como a gente era muito pobre, eu não podia comprar verso, eu copiava de um amigo nosso, né? Copiei um cordel inteiro, né? A peleja do cego Aderaldo com Zé Pretinho do Tucum. Eu decorei isso, garoto de 10 anos, e eu ia ler esses versos para o meu avô materno. E a partir daí foi me dando aquela vontade de também escrever, eu fui criado junto com pessoas, sempre pessoas velhas, ficava ali ouvindo as histórias, e desde novo me veio o desejo de colocar aquelas memórias no papel. E ainda criança, e já depois estudante, né, eu comecei a participar de jornais literários nas escolas. Por isso que é importante na escola ter um jornal literário para os estudantes participarem, porque a gente começa a escrever nesse momento. Então, eu comecei na escola como toda meninada que escreve, né, que tem um concurso de redação, faz a redação, de repente ele se classifica, né? Então começou assim, uma coisa natural, e quando a gente percebe, você já produziu alguma coisa com uma certa substância, né? Muitas vezes a gente, devido à distância, né, a gente não tem a real impressão, ou até mesmo a gente não tem condições de saber exatamente, né, a riqueza da cultura nordestina, a riqueza, né, de todo aquele trabalho que é desenvolvido no Nordeste, apesar das limitações das pessoas, né, que eram muito maiores, acredito eu, na sua época, né, de infância, sua época de menino. Ontem, inclusive, eu estava assistindo um programa, uma entrevista, ou melhor, não uma entrevista, uma palestra, na TV Senado, onde estava sendo apresentado a cultura nordestina. Essa cultura teve bastante influência na sua formação, né? Pelo que você pode dizer, né? Toda essa riqueza, a gente vê que o Nordeste, né, empresta ao Brasil uma riqueza enorme em termos de cultura. Eu acho que essa cultura é até uma espécie de fuga da pobreza, né? Nós vivemos numa pobreza muito grande. A minha região é polígono da seca, né? Eu com 5 anos de idade, o meu pai teve que tirar um registro para mim, alterando minha idade em 10 anos, para eu trabalhar numa frente de emergência. Eu, com 5 anos, ia levar um café, aquele menininho pequeno, até um carro passava por cima, né? Eu muito pequeno. Dificuldade muito grande. E a arte surge como uma espécie de superação dessas dificuldades que a gente vive, né? Eu vou pegar Minas para o mineiro entender o Nordeste. A região mineira hoje que produz mais cultura é o norte de Minas, é o Vale do Jequitinhonha. E é a região mais pobre financeiramente de Minas. Então, o ser humano tem uma capacidade muito grande de superar-se a si mesmo. E nesse trabalho de superação, a arte surge como a grande salvadora, né? E a arte em todas as suas dimensões. A música, a literatura, a pintura, a escultura, e isso no Nordeste é muito forte. E como é que você veio parar em Paracatu, Tarzan? Olha, a minha vinda aqui para... Eu andei muito, estive em muitos lugares, né? Minha vinda aqui para Paracatu, na época eu havia morado aqui em Minas, eu fiz faculdade aqui em Minas, em Belo Horizonte, depois tinha voltado para o Nordeste, estava sem trabalho, e o deputado Almir Paraca, na época, estava precisando de um assessor que mexesse com muitas coisas, tivesse ideia de movimentos de igreja, mas que sacasse também de comunicação. E como eu venho de uma trajetória de rádio, né, trabalhei em rádio, fui locutor de circo, essas coisas que o Nordeste não faz para não mover detalhes a respeito disso. Pois é, eu fui locutor de circo. Sim. Aí, Urbano Medeiros, é um amigo comum nosso, né, disse ao Paraca, ó, eu tenho um amigo lá no Rio Grande do Norte que ele tem esse perfil que você está querendo. Eu vim, conheci Almir na Assembleia Legislativa, e poucos dias depois eu estava de mala arrumada, deixei Anne e os meninos lá, e vim inicialmente sozinho para trabalhar com ele como deputado. Depois continuei aqui, porque Paracatu
assim, essa cidade me recebeu muito bem, eu fiz muitas amizades aqui, então eu tenho uma paixão enorme, né, por Paracatu. Eu até diria o seguinte, eu posso até esquecer como eu vim para aqui, agora como eu fiquei eu não esqueço não. Agora, fala um pouquinho pra gente então desse trabalho de circo. Como é que foi isso? Olha, é o seguinte, agora entrar nesses detalhes aqui. O circo, eu comecei lá no Nordeste, eu comecei o seguinte, vinha circo na cidade, depois que o circo ia embora, a gente formava aquele cirquinho de meninos, né? Eu era sempre locutor, animava, fazia, trabalhava com palhaço, essas coisas. Depois eu peguei um rádio que tinha em casa, um rádio ABC, aqueles grandes, e não sei como, eu sei que eu aprendi, eu peguei um rádio pequeno do fono do rádio, eu fiz um microfone, então tirava o fio, fiz um amplificador daquele rádio. Botava o rádio no terreiro lá de casa, a gente fazia a, a empanada do circo de saco velho, e ali tinha as baianas, as meninas que iam dançar, requebrar, tinha atrações artísticas, então começou ali. Depois veio o circo na cidade, veio um circo lá, o Gran Circo Boliviano, que era de uma cidade vizinha. Da Bolívia? Da vizinha lá. Tá certo. E eu trabalhei nesse circo, comecei a trabalhar como locutor desse circo, até viajei, ainda fui em outra cidade, né? Muito engraçado, eu muito inexperiente, um garotinho, 13, 14 anos, locutor de circo, né? E a gente sabe que a estreia de um programa é o primeiro dia que aquele programa é levado ao ar, qualquer evento. Então o circo já tinha ficado assim, uma semana na cidade, circo pobre que chega e depois o prefeito tem que dar o carro para levar o circo, porque o que ele ganhou só serve para o povo comer. Certo. Aí estava eu anunciando, né? Hoje à noite, não percam, última estreia do grande circo boliviano aí em Poeira. Aí eu recebo um bilhete de minha irmã mais velha, Gitana, né? Ela me chama Zanzan. Diz, Zanzan, você tá me matando de vergonha. Não existe última estreia. Só existe uma estreia. Então começou aí em circo, parque de diversão. E você chegou a acompanhar o circo? Fui até uma cidade vizinha, né? Mas aí passei uns dias lá e depois eu vi o seguinte, que eu queria estudar e me dedicar a escrever. E o circo eu não ia ter essa oportunidade, né? Eu digo, eu vou voltar, né? E quando o circo voltar na minha cidade, eu trabalho de novo, né? Ainda assim, quando eu vou lá, de vez em quando eu encontro com a dona do circo, o pessoal me recebe muito bem, né? E é isso, começou assim. Agora, a Marlene do bairro Bela Vista pergunta exatamente há quanto tempo você está em Paracatu. Olha, eu cheguei aqui em 95. Cheguei em 95, como eu falei, e eu ficava assim, 2 semanas aqui, uma semana em Belo Horizonte, 2 aqui, né? Mas eu fazia um trabalho assim muito anônimo, né? Assim, não... poucas pessoas me conheciam, né? Aí, em 96, a partir de julho, eu vim para ficar mesmo, né? Vim para ficar e estou até hoje. Nós vamos a um rápido intervalo, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta falando a respeito do trabalho como escritor, exatamente. Vamos deixar um pouquinho essa questão da vida, né, do Tarzan, vamos falar do trabalho do Tarzan. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Compre, raspe e ganhe. Comprando nas lojas participantes da campanha Natal Premiado, você concorre a vale compras de R$5 a R$1.000 na hora. Compre, raspe e ganhe. Uma promoção Acipa CDL Ticket. Sábado a partir do meio-dia e domingo às 10 horas da manhã é dia do programa Clipe Mania. Apoio Central Gás, gás e água mineral na hora. É só ligar 671-3005 e fazer o seu pedido. E mais, comprando o seu gás você ganha 1 litro de leite Paracatu longa vida. Central Gás 671-3005 e Ceplan Embalagens. Sacolas plásticas personalizadas. Com inovação e maior criatividade, é só a Ceplan Embalagens. Distribuímos o seu pedido para todas as cidades vizinhas. Ceplan, para quem quer a embalagem ideal. Fone 671-6000. Clipe Mania, você não pode perder. Come. Muito bem, de volta aqui com esse bate-papo com Tarzan Leão, escritor, também professor. Tarzan, falando a respeito do seu trabalho como escritor, né? Você já tem aí diversos trabalhos publicados e antes da gente falar a respeito dessa última conquista, gostaria que você passasse para a gente alguma coisa a respeito do que você já mostrou a Paracatu em ocasiões anteriores, né? Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de assistir o lançamento desse livro, o Aboios, do Tarzan,
inclusive aconteceu na Casa da Cultura uma noite extraordinária, onde ali nós tivemos um exemplo forte da cultura, né, do próprio Nordeste. Temos aqui também, né, seria o quê? Seria um livro de cordel? Isso. Um livro de cordel, né? É um cordel que se chama Anal, né, que foi agora republicado, a gente vai estar falando a respeito, né, e eu gostaria que você falasse para a gente, Tarzan, a respeito das dificuldades exatamente em vencer as barreiras e publicar um trabalho. É muito difícil? É muito difícil, principalmente para quem é novo no mercado, sabe? A gente publica um livro, você envia para editoras, né, para editores, pessoas do ramo, você recebe de volta. Então, é muito difícil você vencer as barreiras iniciais. Eu tenho um amigo que já é um escritor consagrado, Frei Beto. Nós convivemos muitos anos juntos quando eu era frade, né? Nós morávamos na mesma comunidade. E eu lembro que uma vez eu conversando com ele, ele disse: olha, Tarzan, o caminho é concurso. Participe de concurso, vai participando, participando. Porque uma coisa, Ed, eu chegar, você é um editor, eu chego e digo: olha, publica esse livro para mim, o livro é bom. Puxa, mas sou eu que estou dizendo, né? Correto. Sou eu que estou dizendo. Quando vem um concurso literário e um grupo de escritores escolhem o seu trabalho, elegem aquele trabalho, então é diferente. Os editores, quando você chega numa editora, os editores já têm uma referência sua. Mas é muito difícil, com tudo isso, você penetrar, eu digo no grande mercado. Você publicar um livro pequeno, né, assim, que atinge essa região do Noroeste, isso é fácil. Mas hoje, no Brasil, infelizmente, só acontece quem passa pelo eixo Rio-São Paulo. Você sabe disso, para acontecer nacionalmente. Então, para você chegar e conseguir que uma editora do Rio e de São Paulo publique um trabalho seu, é preciso muito tempo e muita luta, sabe? E esse prêmio, esse último prêmio? Não foi o único prêmio, né? Tem um Não. prêmio anterior. Isso. Fala pra gente. Olha, esse aqui, o Sindicato dos Professores, aqui do Estado de Minas Gerais, há 3 anos vem lançando um concurso de contos e poesias, né? Ano passado eu concorri e fui premiado, né? Eu ganhei esse troféu que está aqui à minha esquerda, muito bonito, uma estatueta, com uma poesia que está no livro Aboios. Também foi publicado em livro, né? Esse trabalho. É A Minha Poesia, o nome. Isso me animou para esse ano escrever. Ano passado eu só concorri na poesia. Esse ano, conversando com Ana, disse: amor, acho que eu vou enviar também contos. Esse ano eu vou mandar contos. Enviei contos com uma esperança que pintaria alguma coisa na área de conto. Mandei poesia Anal, né? Tá com outro nome aqui, Anal Perdido ou de Como um Homem Quis Ser o Dono do Mar. E disse: eu vou mandar Anal sem muita esperança, porque como é muito extenso, são 10 páginas, então é mais difícil, né? Aí, quando foi no início do mês, me ligaram de Belo Horizonte, avisando que eu havia sido vencedor, né? Eu quero lembrar que o livro traz outros trabalhos de pessoas, de professores que também classificaram, né? Foram mais de 600 concorrentes e aqui tem cerca de 20 trabalhos publicados, 10 contos, mais as poesias. Interessante, o seu trabalho abre o livro. Abre o livro, meu trabalho, né? As Proezas de Birozim. E o que esse conto traz pra gente? Olha, esse conto é regionalista, né? Eu uso uma linguagem que a gente chama semidialetal, porque é uma linguagem típica do sertão nordestino. Ele fica saboroso ser lido com sotaque nordestino. Sabe? Fica mais saboroso. É como Guimarães Rosa. Você lê Guimarães Rosa, tem que ler com sotaque mineiro para ficar gostoso. E Birozinho assim. Birozinho é um menino criado lá no sertão nordestino, que faz peraltices, faz muita arte, né? Arte de arteiro, né? Não de artista, né? E tem uma infância muito feliz ao lado de seu avô, de sua mãe, de sua irmã e de sua irmã. Né? É assim que situa Birozinho. E o livro são as memórias de Birozinho, desse menino criado lá no sertão nordestino, perto de Ipueira, perto da Serra do Mulungu, né? Que é uma região nossa lá. Então conta isso, a infância comum de toda criança do Nordeste. Ele é o Birozinho? O Birozinho. Birozinho. Ele existiu? Olha, quem me conhece, assim, conhece minha infância, percebe assim que tem muita coisa de minha infância misturada aqui com a infância de Birozinho, né? As brincadeiras de menino, as inocências, né, que ele cometeu, para não dizer os pecados de criança, né, que ele cometia, são um pouco da nossa experiência, sim. Mas essa experiência é tanto nossa quanto de todas as crianças do sertão nordestino.
Agora, é mais prazeroso para você, né? É lógico que o fato de você receber um prêmio desse deve ser uma coisa sensacional, mas é mais prazeroso escrever ou ensinar? São duas atividades bem diferentes, né? Mas que todas duas são prazerosas. Fazer a diferença assim rápida, escrever, né? Na hora que a gente está escrevendo é um momento de solidão, né? Que você se debruça e vai escrever, vai criar, desenvolver um personagem, né? É um momento árduo, mas é muito prazeroso quando você termina assim, que tem 5, 6, 10, 20 laudas escritas, né? Que você lê e de repente você nem se reconhece ali. Puxa, como é que eu escrevi isso? Eu não tenho isso dentro de mim. Né? É como se baixasse assim uma força, uma luz. Né? A atividade de professor é muito prazerosa também, porque o professor é bom você ajudar a formar consciências, né? Ajudar a um grupo de estudantes, né? Despertarem para a consciência crítica, porque hoje quando a gente estuda história, quando estuda cultura brasileira, a grande intenção é esse despertar para a realidade, sabe? E eu quero até mandar assim, um abraço para os meus alunos, tem muitos que estão assistindo a entrevista, né? Os alunos da COEPAR e os alunos da FINON, e que participam junto comigo desse trabalho, né? Um trabalho como esse, Anal, né? Você fez ele, como é que é a sua produção? Você fez ele numa sentada só? Ou ele vem sendo amadurecido, você risca, joga papel fora? Como é que funciona a sua produção literária? Olha, eu jogo papel fora sim. No caso da Nau, eu tive assim aquele estalo, né? A gente vislumbra aquilo ali e depois não, depois é ralação, né? Diz né, uma frase muito batida que o escritor ele tem 5% de inspiração, 95% de transpiração. Isso aqui, a Nau, eu demorei uns 15 dias, até porque ela foi muito difícil de escrever. Na época eu comentei para você quando ela estava sendo gestada, né? Mas normalmente todo livro é difícil porque é custoso você desenvolver os personagens. Depois dessas duas conquistas, o prêmio do ano passado, o prêmio desse ano, quais os seus planos para o futuro, Tarjan? Olha, o próximo ano eu tenho 2 trabalhos prontos, que é um livro de contos que Birozinho faz parte, vai fazer parte, vai abrir o livro. Esse livro se chama Brava Gente Brasileira. São 10 contos, 5 tragédias, 5 comédias, né? E deve ser publicado talvez no próximo ano. Tenho um romance também que já está escrito, terminado, né? E a gente está lutando pela publicação, que se chama Pânico na Rua da Bahia. Essa história acontece em Belo Horizonte, ali na Rua da Bahia. Tudo começa na Rua da Bahia, né? Esses trabalhos estão prontos. E agora eu estou com um terceiro trabalho, que também é um romance na linha religiosa ou esotérica, né? Como queira, que o título é As 7 Taças da Ira de Deus. Uma história, esse está ficando uma história mais bem elaborada do que os outros trabalhos, está me dando mais labor, né? Construir esse livro, mas está ficando muito bom, já tem muita coisa pronta, né? É um detalhe interessante, a gente que faz um trabalho voltado para a área de jornalismo, escreve e tudo mais, muitas vezes a gente faz a matéria para depois buscar uma manchete. Parece que você começa pelo título. Eu pego o título. Você faz o inverso? Eu pego o título, às vezes, assim, esse Pânico na Rua da Bahia, no final eu mudei o título, rebatizei. Eu comecei com A Morte da Rua Bahia. Mas aquele é o gancho. É o gancho. O título é o gancho para eu escrever a história. Quando chega no final, a gente rebatiza, porque tem um momento, um livro de poesias, ou mesmo um romance sobretudo, tem um momento que você perde o controle da situação total. Os personagens criam vida. Então eles vão levando a história, quando você percebe, você diz, puxa vida, onde eu cheguei aqui? Como é que funciona essa sua inspiração? É na base do estalo ou você precisa de uma motivação? Como é que é? Não, precisa de uma motivação, né? Essas 7 taças da ira de Deus, eu estava dando aula, entrou um evangélico distribuindo Bíblias do Novo Testamento, aquelas dos Gideões pequenininhas, né? Abri assim, no capítulo 6, versículo 1 do livro do Apocalipse de São João. Que tem lá Deus conversando com o anjo e diz que ele vai provar, aí o anjo diz que provou as 7 taças da ira de Deus. Deu aquele estalo, eu disse, está aqui veio um caminho para eu desenvolver uma história. E naquela mesma noite cheguei em casa e já tracei as linhas gerais do romance. O Davi da Vila, ele quer saber se você se identifica com a história do Livraboios. Ah, com certeza.
Com certeza, me identifico muito. O livro é parte de toda a nossa trajetória, até chegar aqui em Paracatu. Esse livro faz uma trajetória do Nordeste até Paracatu. A Regina Grácia, que é superintendente regional de ensino, ela está aqui te parabenizando pela participação aqui no programa e fala também que se sente muito orgulhosa pelo fato de você fazer parte da área de educação de Paracatu. Muito obrigado, Regina. Eu, assim, me orgulho de gozar da sua amizade, da sua confiança. Para mim, isso é um orgulho muito grande. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, Tarzan. Só para a gente ir aqui rapidinho e concluir, você recentemente tomou posse na Academia de Letras do Noroeste de Minas, né? Que tipo de trabalho a academia vem desenvolvendo? E você, dentro da academia, como é que você está vendo essa questão? Olha, a academia, a principal função dela é preservar a língua portuguesa e difundi-la, né? Então, como a gente é escritor, o trabalho é com a palavra, né? Com um arquiteto de palavras, foi escolhido para fazer parte da academia. A academia vai fazer um ano, já fez um ano, aliás, de sua instalação, né? E nesse primeiro ano a gente estava ali se formando, lutando para ter uma sede, a casa própria, para a gente não ser um sem casa, né? Agora a gente vai, a partir do dia 13 de novembro, a gente vai tomar posse na nossa sede. A inauguração ocorre inauguração vai ser dia 13 da nova sede, né? E a partir daí a gente tem uma série de trabalhos para desenvolver, o Florival, o Murilo, o Rubens, né? Tem uma turma junto com Dona Coraci, o Calmon, que a gente tem uns projetos meio loucos, assim, lá para saraus na academia, sarau poético, com música, uma série de coisas para fazer com que as pessoas frequentem, estejam presentes na atividade da academia. Paralelamente, você está na telinha na Rede Vida, né? Você está desenvolvendo um trabalho na rede de televisão católica, destacando aqui os acontecimentos do Noroeste. Como é que tem sido isso? Olha, tem sido bom e tem dado retorno, sabe? Eu já recebi cartas de muito longe, da Paraíba, de pessoas que eu não conhecia, de Contagem, gente já me ligou de São Paulo, do Paraná, falando que está recebendo notícias de Paracatu, né? Então isso é muito bom para a cidade, porque toda semana, pelo menos 2 vezes ou 3 na semana, nós estamos levando para o país inteiro informações sobre o trabalho da Diocese de Paracatu. Isso é bom para a cidade. Tarzan, brigadão pela sua participação, foi um bate-papo muito legal. Nós gostaríamos de cumprimentá-lo, né, pelos prêmios conquistados, mas nós temos certeza que esses prêmios serão apenas aí um início, né, de uma longa carreira de muitos que você irá ganhar. Com certeza, né, pelo seu trabalho literário e por todo o trabalho que você vem desenvolvendo, você merece muito mais. Nós ainda haveremos de ver o seu nome brilhar entre aqueles grandes da literatura brasileira. Obrigado, Tarzan. Muito obrigado. Você se despedir. Muito obrigado, Ed. Eu quero mandar, assim, nesse espaço aqui, mandar um abraço para o meu amigo Marcos Espaniolo, que classificou também uma poesia aqui muito bonita. O Marcos é um colega da Finon, um grande companheiro. Quero deixar um abraço para todos vocês que acompanharam a nossa entrevista. Agradecer a vocês que fazem o programa Variedades, o Edson Hermes, você e toda a equipe aqui da TVP, que sempre apoiou o nosso trabalho, né? Foi uma TV que sempre nos deu muita força e eu quero agradecê-los. Gente, o programa Variedades volta na próxima sexta-feira. Na sequência, você tem o TVP Notícias. O Variedades é reprisado às 9h30 da noite, antes da segunda edição do TVP Notícias. Se você não assistiu hoje na íntegra, fique ligado. Grande abraço, excelente fim de semana, um ótimo feriadão.